A paz do Senhor para todos. Bom dia. Vamos começar Marcos então? O Evangelho de Jesus, e não de Marcos, tá? O Evangelho de Jesus contado por Marcos. Já é uma senhora diferença daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? A gente gosta de dizer o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, não. O Evangelho é de Jesus. Esse que a gente vai se dedicar a estudar pelos próximos domingos, só Deus sabe quantos, esse foi contado por Marcos e tem suas nuances tão diferentes. A gente vai ler do capítulo 1, do versículo 1, perdão, né? Marcos, capítulo 1. Hoje a gente termina no versículo 3. 1, 2 e 3. Todo mundo já com seus celulares, tablets, bíblias, para os old school como eu, que usam papel, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos concorda comigo, viu? Evangelho de Jesus Cristo. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Pai querido, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por este momento, Senhor, que nós separamos aqui nesta manhã. Separamos para estar diante de Ti, para Te encontrarmos neste lugar, no rosto de cada um dos nossos irmãos que está aqui presente. Para Te encontrar, Senhor, na intercessão uns pelos outros. Para Te encontrar no louvor que fazemos a Ti, tributando toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Teu nome. E para Te encontrar na meditação da Tua palavra. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale mais uma vez conosco. Que tome a direção daquilo que temos feito, para que a nossa vida alcance verdadeiro significado para além de nós. Amém. Amém. A gente já teve a oportunidade de fazer uma introdução sobre o Evangelho de Marcos, e lá atrás, quando a gente fez essa introdução, a gente focou na vida de Marcos, como este evangelista, que não era discípulo, se tornou tão importante na história da igreja, e de como a vida dele, com certeza, em muitos sentidos, se parece com a nossa. Alguém que começa a vida de uma maneira, no primeiro relato dele, a história, a tradição diz que ele é aquele jovem nu que foge quando Jesus é aprisionado, ou seja, a primeira aparição, uma aparição medrosa, temerosa, de alguém que não está muito convicto, não só ele, como todos os outros, né? Não sobrou um ao lado de Jesus, mas de como ele começa assim nessa primeira aparição de uma maneira temerosa, como isso também vai ao longo do tempo mudando. Ele logo que a igreja começa seu trabalho missionário, ele se propõe a ser um desses que vai acompanhar Paulo e Barnabé, e a viagem começa, e lá pelas tantas da viagem eles decidem viajar para outra cidade, e esse Marcos fala: não, eu estou querendo voltar para casa, acho que esse negócio de missões é muito pesado para mim. E Paulo e Barnabé têm uma discussão terrível. Paulo segue para um lado, pega um outro companheiro, e Barnabé volta e tal, e vai estar com Marcos. E aí, se a história terminasse aí, nós teríamos uma história muito triste, né? Não que a Bíblia não tenha histórias tristes, mas a história não termina aí. E esse Marcos, então, ele é recuperado por essa bênção que é esse homem chamado Barnabé, que aposta na vida dele, que o incentiva. E aí Paulo, em suas últimas cartas, vai lá e fala: olha, me traz o Marcos também, porque ele me é muito útil para o Evangelho, porque ele é alguém em que eu posso confiar.
e aí você vê a história de alguém que começa meio torta, que continua meio torta, mas que em algum momento o Senhor transforma. E como isso nos traz esperança e como isso nos traz vida. E é esse Marcos que escreve esse evangelho. E ele começa dizendo o princípio do evangelho de Jesus. Ele sabia de quem era o evangelho, de quem eram as boas novas. E ele reconhece Jesus como filho de Deus. E queria conversar um pouco sobre paternidade, então. Porque Marcos diz que o evangelho de Jesus e aponta Jesus como filho de Deus. Se você virar algumas páginas antes e for ao princípio do livro de Mateus, o versículo 1 de Mateus vai mostrar Jesus como filho de Davi, filho de Davi e filho de Abraão. Em Mateus, Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, ressalta a sua herança judaica, né? Em Marcos, Jesus é filho de Deus. Importante chave hermenêutica para compreendermos o Evangelho. Em Lucas, capítulo 3, vai ser mais difícil achar em Lucas, mas a gente acha. É 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José. Marcos já vai ressaltar essa herança humana, né? Nós temos um Jesus homem. E João, João, no capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 10, escolhi esse 10, e depois a gente volta. Mas o verbo estava no mundo, o verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se eu voltar para o verso 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo, Jesus, não é filho de Deus, não é filho de Davi, não é filho do homem, ele é o próprio Deus. E aí a partir do verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o 12 ele fala da gente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não é só chamados não, hein? Serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Paternidade. Parece que a nossa geração é uma geração que, de alguma forma, se desconectou dos pais. Vivemos tal avanço da ciência, tal avanço da tecnologia, que dificilmente você pergunta para alguém, mas quem é seu pai? Quem é da cidade do interior, quem tem algum conhecimento assim, ou cresceu afastado dos grandes centros, sabe que a referência da paternidade dizia muito sobre você. Ah, você é fulano de tal, que é filho de não sei quem, que morava ali, que fez isso, que fez aquilo. A nossa urbanidade, a nossa... como é que eu vou dizer, vivência cosmopolita, nesse ambiente de conglomerado urbano, fez a gente perder qualquer referência de paternidade. Estou nem aí quem é seu pai, quero saber de você e só o que me interessa de você, e olha lá, né? E ainda mais Brasília, a gente vive numa cidade que foi criada pela vontade do homem propriamente dita, planejada. A cidade recebeu gente de tudo quanto é lugar. E aí que faz menos sentido ainda a gente saber quem é o pai, ou qual é a nossa herança. Mas a gente fez esse passeio pelos 4 evangelhos para ressaltar, talvez que a nossa paternidade, ou essa herança que recebemos, ela não se deve unicamente a uma pessoa ou a uma característica específica. Dito de outra forma, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: pense em você mesmo e pense em como você, apesar de às vezes ser tentado a tributar alguma característica sua ou alguma coisa da sua vida
quando é ruim, a gente fica mais aficionado, né? A gente quer sempre culpar alguém mesmo, quer tirar a culpa da gente e botar alguém. Mas, de alguma forma, você fica tentado a falar, eu sou assim porque meu pai era assim, ou eu faço isso porque minha mãe fazia assim, ou eu faço isso porque eu fui criado, sei lá, pela minha avó e a minha avó fazia assim. E essa pluralidade de paternidade no próprio Filho de Deus, revela a riqueza de possibilidades do que podemos viver. Jesus poderia ter vindo simplesmente como Filho de Deus, como ressalta Marcos, e vai fazer um monte de milagres. O livro de Marcos é recheado de milagres, mostra esse Deus encarnado que vai de um lugar para o outro, simplesmente agindo, transformando, tocando a vida das pessoas. Mas a gente tem um Jesus, filho de Davi, que avoca sobre si toda a herança de identidade cultural, de realeza, de ideário, de nação num povo, e temos o Evangelho escrito dessa forma. Temos o Evangelho de Lucas, que, por ser grego e por ser um dos, se não o único, escritor não judeu de todo o texto bíblico, ressalta um Jesus filho do homem, filho, o texto que a gente leu, como se cuidava, filho de José. E a importância da humanidade para ele que é grego, porque para ele não fazia o menor sentido ressaltar talvez a herança judaica de Jesus. Ele fala assim, não, mas é esse Jesus homem, e ele vai contar parábolas e parábolas e parábolas e parábolas, e Lucas é enriquecido disso, assim, como assim, olha, esse homem sabe de como é que se vive a vida, ele sabe o que é o suor do meio-dia numa plantação, ele sabe o que é esperar pela chuva, para que vai dar ou não colheita para a gente. E João parece que entrou na onda super filosófica, parece que ele abre a antessala para o Paulo navegar. Ele fala assim, olha, Jesus é o verbo encarnado. Gente, para de pensar aqui em termos do plano humano. Vamos olhar para essa divindade que existe desde sempre. E mais, ele nos abre a possibilidade para sermos filhos dele. Ele fala assim, o mais importante do que dizer de quem que ele é filho, é dizer para você que está me ouvindo, para que está conhecendo esse Evangelho, você que está lendo essa mensagem que eu estou escrevendo, você pode também se tornar filho de Deus. A mensagem dessa paternidade plural, ela precisa ser resgatada pela igreja. Se por um tempo, por alguns anos a igreja se dedicou a essa, talvez, paternidade divina que nos abre milagres, que nos abre o transcendente, que nos abre o sobrenatural, isso de alguma forma nos fez perder a conexão com o mundo. A gente começa a viver nessa expectativa e em torno desse sobrenatural, e o dia a dia do que a gente tem que fazer, o dia a dia das pessoas que a gente tem que conviver, ou do Evangelho que a gente tem que anunciar, começa a se esvair, começa a se perder. Por outro lado, um Evangelho que só enfoque a humanidade de Cristo, coloca Jesus, ou reduz Jesus, me perdoem, talvez dizer dessa maneira, ao nível de um grande homem que andou entre nós, como tantos outros, como Gandhi, como Martin Luther King, como Mandela. Mas não é isso, não pode ser isso. A gente não pode empobrecer essa mensagem transformadora e redentora de Jesus, tentando se apegar só num desses filões. Jesus é muito mais do que isso, o Evangelho é muito maior do que isso, e tem que ser. E João traz esse toque final. Ele diz, olha, mais do que saber de quem ele é pai, saiba que você também pode ser filho dele. Você vai se tornar filho de Deus. Você vai ter essa mesma missão, você vai ser alguém que vai contribuir nessa obra.
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de José, filho de Abraão, na verdade o próprio Deus que quer nos tornar filhos de Deus. O texto do versículo 2 continua: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu vou continuar a ler esse texto no próprio João, onde a gente estava, no texto de João. E o texto diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, ao 12 do 1 de João. E eu continuo no 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha o versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ora, quem é que está revelando Deus? Alguém conseguiu compreender o versículo? Leiam de novo. Verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem revelou Deus? O próprio Deus, unigênito. Deus unigênito, Jesus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Um pouco de João, né? Quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. És Elias? Não. És profeta? Não. Então quem você é, para que demos resposta àqueles que nos perguntarem? Que diz você a respeito de si mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. É aqui que a gente vai separar em dois pontos. Tanto Marcos diz, conforme está escrito a profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. O primeiro ponto que a gente ressaltou hoje foi paternidade. Entender que se livre, se desprenda, se liberte de qualquer percepção que tenta fundamentar ou aprisionar sua vida com a desculpa: não, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu nasci, é daqui que eu venho. Você não é resultado apenas de uma síntese biológica de cromossomos. Você não é resultado apenas de uma mixagem, da mistura de DNA. Não. Existe, sim, a influência do que está à sua volta? Sem sombra de dúvida. E é nesse campo que nós temos o dever de atuar. Mas há a nossa paternidade divina também, capaz de transformar até o nosso DNA. Eita, vou repetir, né? Há também a paternidade divina, capaz de transformar, inclusive, o nosso DNA. Isso é lindo, né? O Evangelho, ele é tão cheio de esperança que ele pode fazer você nascer de novo. E é isso que nós cremos. A segunda coisa que eu queria ressaltar é esse papel, e aí já é o papel nosso como igreja, de voz do que clama no deserto. Como estamos distante disso? Nós queremos ser a voz que clama no intervalo do Jornal Nacional, né? Na propaganda mais cara, do Super Bowl, vamos botar logo do Super Bowl, que aí fica longe do Brasil, a gente não fica preocupado, né?
que povoa a nossa imaginação? Se a gente tivesse dinheiro para pagar aqueles 30 segundos do intervalo do Super Bowl, nós faríamos Jesus ser conhecido no mundo inteiro, né? No intervalo mais caro. Se todas as cadeias de televisão fossem nossas. Se todos os rádios pudessem estar ao mesmo tempo. Imagina, seria uma Voz do Brasil. Eu vou me segurar. Ok. A igreja tem que ser voz do que clama no deserto. O que significa voz do que clama no deserto? E eu fiquei pedindo ao Senhor que, sei lá, trouxesse para próximo da nossa realidade o que é voz do que clama no deserto. E aí a primeira coisa que eu percebi foi que para você estar no deserto, você não precisa estar no meio do Saara. Você pode estar aqui no meio do seu serviço e de repente olhar em volta e se sentir no deserto. Sentir que as pessoas que estão à sua volta não têm nada a ver com você. Ou pior, que elas não têm nada para te ajudar e te oferecer. E o desespero ser tão grande que você realmente se sentir no meio de um deserto. Dito de outra forma, as pessoas hoje em dia se parecem muito mais próximas a viver no deserto do que viver nessa falsa comunidade e comunicabilidade, por eu dizer, que a gente acha que tem. Quantos dizem que as nossas ferramentas sociais servem para nos dar uma pseudo-impressão de aproximação e, na verdade, nos distanciam um pouco mais? Quanto a gente tem saudade de pele, de carne, de abraçar, de comer um churrasco juntos? De passarmos momentos, ou que não precisa ser em volta de uma mesa festejando, em volta de uma pessoa doente e triste. Qual foi a última vez que você separou tempo para visitar alguém no hospital? Qual foi a última vez que você separou tempo para visitar um presídio? E sabe por que eu coloco essas perguntas? Porque Jesus falou isso. Que eu tive preso e você não foi me visitar. Que eu tive doente e você não foi me visitar. É o mesmo evangelho. Não, mas o nosso evangelho hoje é outra coisa. A gente quer ser a voz da mídia, do mainstream. A voz de uma corrente da sociedade que precisa ser ouvida, valorizada, que quer poder, que quer interferir. Eu não acho que a gente não deva interferir. Vou dizer mais. Acho que nós temos o dever de interferir, ou dito de maneira do nosso evangeliquez, a gente tem o dever de salgar a sociedade que nós vivemos. Nós temos o dever de iluminar a escuridão ou salgar a podridão que existe por aí. Mas duvido que o caminho para se chegar a isso seja repetindo as mesmas práticas ou o mesmo caminho ou a mesma rota de empoderamento que a sociedade nos propõe. Nós não devemos ou não deveríamos procurar ter voz porque somos um segmento do mercado que consome música, que consome roupa, que consome cultura. Não. Nós não deveríamos ter voz porque somos 40 milhões de pessoas e, como 40 milhões de pessoas, poderíamos eleger representantes do vereador ao presidente da República. Não. O significado de voz do que clama no deserto é dar voz àquele que não tem voz, daquele que se sente abandonado e sozinho, do que está oprimido, do que está indefeso, do que está abandonado. Ouvi essa semana isso, né?
estamos estimados, falando especificamente de igreja evangélica, não estou nem falando de cristãos no nosso país. Se fosse falar de cristãos, acho que a gente colocaria aí mais de 100 milhões. Pensando no movimento evangélico desse país, 40 milhões de pessoas, se cada um desses doasse R$1 por mês por missões, nós teríamos 40 milhões de reais por missões no país. Se eu dou R$1.000 para um missionário, para ser sustentado, eu sustentaria 40 mil, é essa a mesma conta? Eu tinha feito essa conta em casa, enfim. 40 mil missionários enviados. E por que eu falo de missionários? Porque eu entendo que vivemos numa sociedade que está propondo que o nosso evangelho total e integral de dedicação 24 horas seja vivido trabalhando lá, como o Paulo nos ensinou. E aí eu estou querendo mandar alguém para fora da cultura, para fora desse país? Sim, poderíamos sustentar com R$1 por mês, se houvesse um coração proposto, devotado ao Senhor. 40 mil missionários. Ouso dizer que a gente não chega a 5 mil hoje, e eu procurei esse número e não consegui achar. Em termos de Assembleia de Deus, talvez não cheguemos a 500, que é a maior denominação. Então, eu estou usando um exemplo pequeno, ou seja, nós estamos muito aquém. Estou sendo muito conservador na minha impressão. Mas nós não temos esse comprometimento. Nós não queremos ser, na verdade, nós queremos ser a minha voz calando os demais, para que aquilo que a minha visão de mundo, a minha verdade seja pregada. E aí, por isso que o texto, eu fiz questão de quebrar o texto em 2 pedaços. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nosso desafio como igreja, e eu gostaria que a gente entendesse o Evangelho de Marcos a partir também dessa percepção, é que nós temos uma responsabilidade que não aparecer, que não é nos tornar visíveis, não é sermos reconhecidos, não é entrarmos em evidência. O papel de João Batista, ele disse muito claro, ele falou assim: você é o Cristo? Ele falou: não. Você é Elias? Não. Você é um profeta? Não. Eu estou aqui, na verdade, porque eu sei que vem alguém maior do que eu, e eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sandália dele. Sabe qual que é a metáfora que ele está falando? Quem que desamarrava ou amarrava o cadastro das pessoas quando você chegava na casa de alguém? Os escravos. Ele falou assim: olha, eu não tenho condições nem de ser um escravo de Cristo. Mas Ele me colocou aqui para ser a voz do que clama no deserto, para preparar esse caminho do Senhor. Mas me parece que a nossa cristandade, entendida como movimento ou experiência cristã que temos vivido nessa época, tem invertido. E parece que é Jesus que está desamarrando a nossa sandália. Ou melhor, nos dando uma sandália nova, uma roupa nova, uma casa nova, um emprego novo, um namorado novo, carro, alguém falou carro? Ah, carro, ok, pode ser. Parece que o servo que está desamarrando a sandália é ele. Que esse espírito de João Batista, que essa compreensão de João Batista, que essa visão de João Batista, que essa percepção de João Batista invada os nossos corações.
os escravos no reino somos nós. E nós somos escravos com missão: preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor, e eu fiquei encucado com esse termo, outros dizem aplainar, e outros dizem endireitar, e eu trabalho num órgão que faz isso para o governo federal, que abre as estradas, sim, os buracos, sim, é o DENIT, a culpa é do DENIT nas estradas e tal. E a implantação, implantação de uma estrada, assim, preparar uma estrada, ela é uma etapa especificamente árida, dura, porque e para ser feita ela precisa realmente de muita fé. Você precisa acreditar que o que você está fazendo vai surtir efeito. Então, eu vou desmatar, vou cortar, vou aterrar. E se isso não for feito, se preparar esse caminho, não for feito com técnica, não for feito com qualidade, buracos vão surgir, sim. Mas, não sei se vocês já ouviram falar da BR-319, que é Porto Velho, Manaus. No começo dos anos 80, o governo militar, à época, conseguiu asfaltar essa rodovia. Alguém pegava um carro e saía de Manaus, atravessava a balsa, atravessava o Rio Amazonas e conseguia chegar em Porto Velho. Mas esse caminho não foi cuidado. E o que aconteceu? A floresta tomou conta. Talvez eu devesse festejar o fato da floresta ter tomado conta, porque a gente tem que navegar no rio, né? O Rio Madeira está ali, a gente tem disponibilidade de navegação. Para que eu vou ficar fazendo asfalto no meio do estado do Amazonas, com tanta interferência que isso causa? Mas eu queria dizer para você que a metáfora da nossa missão no Evangelho, como preparar o caminho, ela tem uma riqueza não só de que você precisa se dedicar a isso, mas você precisa cuidar ao longo do tempo. Não é porque você já fez uma vez que você fala assim, acabou a minha missão. A estrada que você preparou para o Senhor, para o coração de alguém, a semente que você plantou lá, ela pode ser arrancada se você tratar mal. Mas se você implanta essa estrada sem cuidar de quem está em volta, sem respeitar o que está à sua volta. Estou indo a trabalho essa semana, pedi oração para a igreja. Nós vamos passar por 5 municípios no sul do Pará. E a gente está implantando uma estrada, mas é uma estrada no Rio Tocantins. E eu digo que é uma estrada porque é uma estrada submersa, porque a gente quer passar pelo rio com navios de maior calado, ou seja, maior profundidade, de maior largura. E o rio, de alguma forma, estrangula. Então, o homem vai lá e draga. Draga significa retirar esse material do leito do rio e coloca em outro lugar. E quando encontra pedra, o homem explode as pedras. É o processo de derrocagem. E é uma obra bem cara, mas que vai possibilitar a navegação desde a foz, né, do rio Tocantins, no Amazonas, até a cidade de Marabá. Mais ou menos 500 quilômetros de navegação. Mas ao tomar essa decisão de preparar esse caminho, tem um monte de gente em volta que está sendo impactada. Populações indígenas, inclusive. E a minha oração, né? Estava até aqui com o Davi, com o Gustavo, perdão, e parece que a pastora avó ouviu o meu coração falando. Como é que a gente pode transformar isso em algo positivo para todos? Será que isso é utopia?
Será que é uma forma de manejar floresta, povos originários, população que está lá hoje, desenvolvimento, indústria? Será que é um jeito de fazer isso? Acho que isso é preparar o caminho do Senhor. Acho que pensar no seu trabalho específico, eu estou falando, obviamente que eu falei da minha realidade, mas pensar no seu trabalho, naquilo que você desenvolve, como preparar o caminho do Senhor, sabe? O coração dos alunos que você tem, professores. Sabe? Preparar o coração dele, sei lá, o instrumento que você toca, os pareceres que você escreve, as reportagens que você faz. Será que isso tudo, esses 40 milhões de cristãos, conscientes da sua atividade como reino de Deus, como preparação do caminho, de um caminho para Cristo, como despertamento, será que isso de fato não mudaria a nossa nação? Será que a gente precisa fazer... Me perdoe, mas será que a gente precisa fazer marcha no meio da cidade? Ou a gente precisa mudar o nosso comportamento lá enquanto funcionário do órgão que a gente trabalha ou do lugar que a gente trabalha? Quantos já ouviram aquela frasezinha assim: eu prefiro não fazer negócio com crente? Eu falei: Jesus, que horror ouvir isso. Eu não vou nem repetir a história que eu contei domingo passado do cara lá da luz, mas poderia contar tantas outras. Vivemos numa nação que, apesar de ter 40 milhões de pessoas, só estou me restringindo ao movimento evangélico, que apesar de 40 milhões de pessoas convertidas, isso ainda não transformou a nossa nação num ambiente, num lugar onde o reino de Deus é valorizado e anunciado em qualquer das nossas ações. Será que nossas políticas sociais, nossas políticas econômicas, nossas políticas de desenvolvimento, nossas políticas de justiça, de como tratar com aborto, de como tratar com as drogas, é um desafio. Quem é que vai fazer isso? Somos nós, servos. Mas isso se eu me colocar na posição de servo, se eu colocar na posição de dizer: Senhor, a minha vida, o meu trabalho, a minha função, o que eu faço, é sim aquilo que o Senhor me deu para viver, mas é ferramenta para preparar o teu caminho. Eu acho que a vida nova que o Senhor está esperando que a gente viva, não é de sair do mundo. Vamos todos, cristãos, nos isolar, mas vamos procurar uma cidade, vamos fundar uma vila, onde nós viveremos e ficaremos afastados de todos e não nos contaminaremos. É exatamente o contrário. Jesus orou, João 17: Pai, não os peço que os tires do mundo. É aqui que a gente vai preparar o caminho. Não é no céu que eu vou preparar o caminho, o céu está pronto. E ele mesmo falou, né? Se não estivesse pronto, ele ia lá para preparar lugar. Então, lá já está pronto. Aqui é que não está. A igreja nós precisamos enxergar o nosso papel. Voltando ao começo. Identificar essa nossa paternidade. Nos colocarmos como os filhos do Senhor. Cremos de fato que não estamos amarrados a um destino fatalístico, mas que o Senhor nos enche de possibilidades, nos enche de esperança. Marcos, o autor do Evangelho, viveu isso. E a gente pode viver também. Descobrir essa paternidade, ou seja, olho para o meu passado e entendo. Identifico minha missão hoje. Falo assim: eu sou voz do que clama. Eu não estou aqui para procurar holofote para mim e preparar o caminho do Senhor no que quer que eu esteja fazendo.
eu entendo que essa era a palavra de Deus para o meu coração essa manhã. E eu compartilhei com vocês. Endireitar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Que o Senhor nos desperte esses 40 milhões, 100 milhões. Para entender que não vai ser comprando canal de televisão, nem rádio, que o caminho do Senhor vai ser preparado. Mas que a sua palavra, para aquele colega que está ao seu lado, diante de uma escolha terrível a ser feita, ou diante de uma desilusão, que você seja a voz que o acalme, que você seja a voz do Senhor que o acolha, que na sua função laboral, qualquer que seja ela, que você encare muito mais como simplesmente o seu dever. Eu olho para a Bia, esposa do Hugo, e ela está cursando Libras na UNB. Que metáfora linda de dar voz para alguém, né? E um dos trabalhos que a gente vai apoiar através dela é justamente a tradução da Bíblia para Libras. Olha que lindo. Que o Senhor nos faça descobrir como é que a gente pode dar voz a essas pessoas. Como é que a gente pode ser caminho de Deus. Caminho para Deus. Há muito tempo atrás, quando a gente estava estudando Atos, eu acho, a gente fez... tem um termo jocoso, né? Alguém fez uma piada uma vez dizendo que se Jesus é o caminho, certa denominação ou certo pastor seria o pedágio. Mas lendo de outra forma ou entendendo de outra forma, Jesus continua sendo o caminho. E que a gente possa ser placas que sinalizam esse caminho. Que as pessoas possam nos ver e não achar que a gente é o caminho, mas achar que a gente aponta para o caminho. Que a gente não seja pedágio. Amém.